Deixa eu aparecer ali. Olá a todos. Hoje a gente vai trabalhar novamente neonatologia. Vai ser o nosso dia de encerramento, mas não para vocês, vocês podem rever, né? Espetacular. Então a gente vai começar, nessa primeiro tempo de hoje, falando da icterícia neonatal, um assunto relevante em neonatologia. A icterícia na primeira semana de vida pode atingir um número grande de neonatos a termo e maior ainda de pretermos. 60% dos neonatos a termo e cerca de 80% dos pré-termo vão apresentar algum grau de icterícia. Na maior parte das vezes, icterícia fisiológica, que você não precisa de nenhum tipo de tratamento. Deixa a vida te levar que a icterícia vai embora. Em relação à icterícia neonatal e a bilirrubina que pode levar à icterícia, a gente tem a bilirrubina indireta, não conjugada, e a bilirrubina direta, conjugada. Na maior parte das vezes, a bilirrubina aumentada é a indireta. E a preocupação é a elevação da bilirrubina indireta pode atingir o sistema nervoso central, os núcleos da base, a impregnação dos núcleos da base, o kernícteros. Então, a bilirrubina indireta é neurotóxica quando elevada. Essa lesão do neurônio vai ter um maior risco de acontecer quando esse neonato passou por um processo de asfixia no parto, quando ele é prematuro, quando há algum grau de infecção, uma meningite, tudo que pode afetar a barreira hematoencefálica e facilitar a entrada da bilirrubina no sistema nervoso central. São fatores que pioram a situação do aumento da bilirrubina. Já a bilirrubina direta, conjugada, quando ela está elevada, alta, ela não é neurotóxica, o que por um lado é ótimo. Mas, por outro lado, ela normalmente é um sinal de uma doença grave. Ela representa alguma doença grave. Uma hepatite, uma atresia biliar, um erro inato do metabolismo, uma fibrose cística, quer dizer, doenças que ninguém quer ter, não são doenças fáceis de lidar. Então, bilirrubina direta elevada no recém-nascido é muito ruim, normalmente. A icterícia por aumento da bilirrubina indireta, em termos de ectoscopia, dá à pele um aspecto amarelado ou alaranjado. Já o aumento da bilirrubina direta costuma dar à pele uma cor amarelo esverdeada, talvez pela presença da biliverdina também. Icterícia às custas da bilirrubina direta, a pele mais esverdeada, mas a gente não vai se basear especificamente nisso para fazer esse diagnóstico. É só uma sugestão que o exame físico dá, mas a certeza tem que vir do laboratório. E o kernícteros, a encefalopatia bilirrubínica, né, que vem de uma palavra alemã, kernícteros, que é amarelo no centro, que é a deposição de bilirrubina não conjugada nos núcleos da base e tronco cerebral. Está aqui uma necrópsia de um paciente, um neonato que morreu com kernícteros. O amarelo aqui impregnando a área dos núcleos da base. Qual é o quadro clínico do kernícteros? Letargia, recusa alimentar, ou seja, alterações do sistema nervoso central. Perda do o moro, aquele abraço, aquele reflexo primitivo desaparece, ou pelo menos fica débil. Convulsões, tudo isso pode acontecer. E, se não tratado de forma adequada, e de acordo com a intensidade da impregnação, a gente pode ter sequelas onde predominam os sinais extrapiramidais, com corotetose, com espasmos musculares, convulsões, e aí retardo, deficiência mental, dificuldades na articulação da fala, disartria, perda auditiva, estrabismo, uma série de problemas graves. E quando a gente fala da icterícia neonatal, é interessante a gente ter na cabeça a sequência do metabolismo da bilirrubina. E dentro desse metabolismo, do passo a passo do metabolismo da bilirrubina, identificar pontos que podem levar, são pontos, digamos assim, fracos dessa cadeia, que podem provocar o aumento da bilirrubina, a icterícia patológica. Então vamos desenhar aqui rapidamente o metabolismo da bilirrubina. A bilirrubina vem a partir do quê? Na sua maior parte, da degradação do M
da hemoglobina. Então, a hemoglobina vai ser degradada e vai dar origem à biliverdina. A biliverdina sofre ação da biliverdina redutase, e aí sim a gente vai ter a bilirrubina. Essa bilirrubina, liberada na corrente sanguínea, é a bilirrubina indireta ou não conjugada. Essa bilirrubina é lipossolúvel. Ela tem dificuldade de circular. E ela tem risco de impregnar o sistema nervoso central, já que ela é lipossolúvel lipofílica. Para que ela circule melhor na corrente sanguínea, ela estará ligada de maneira reversível à proteína albumina. Muito bem. Ligada dessa forma, ela será captada pelo hepatócito, pelo fígado, aonde uma proteína chamada ligandina, tá ligado? A ligandina segura essa bilirrubina dentro do hepatócito e evita o efluxo de volta da bilirrubina. E também, mais importante ainda, ela estimula a ação da glucuroniltransferase. A glucuroniltransferase é a enzima que transforma essa bilirrubina indireta, não conjugada, em bilirrubina conjugada, bilirrubina direta, que é hidrossolúvel. Aí que está o lance bom. Ela é hidrossolúvel. Sendo hidrossolúvel, ela vai para a bile, da bile, ela vai para as fezes, e aí é eliminada. Só que nesse caminho da bile até ser eliminada, ela pode sofrer ação da beta-glucuronidase, enzimas presentes no tubo digestivo e que fazem o trabalho de degradar a bilirrubina direta de volta à bilirrubina indireta, de maneira que essa bilirrubina retorne pelo intestino para o fígado, a chamada circulação enterohepática da bilirrubina. E aí vai ter que ser conjugada novamente. Ainda no intestino, essa bilirrubina pode sofrer ação de bactérias, formando urobilinoides, que são substâncias, na maioria das vezes, eliminadas nas fezes e, quando absorvidas, reexcretadas facilmente na bile, sem precisarem ser conjugadas. Aí fica mais fácil. Então, a gente consegue identificar aqui, nesse processo do metabolismo, vários pontos importantes que podem estar associados com uma icterícia patológica na fase neonatal. O primeiro é lá em cima aqui, ó, na produção de hemoglobina. Uma doença hemolítica leva a um exagero na produção de bilirrubina. Uma destruição excessiva das hemácias, uma velocidade muito acelerada, aumento da bilirrubina. Substâncias como a sulfa, por exemplo, ou salicilatos, podem atrapalhar, podem se ligar à albumina e atrapalhar essa ligação da bilirrubina com a albumina. Então a gente tem que evitar essas drogas no recém-nascido, sulfa, salicilatos, porque senão sobra bilirrubina livre e ela vai para onde? Para o sistema nervoso central. Então é perigoso. O que mais? A deficiência da glucuroniltransferase para algumas doenças genéticas, como a síndrome de Gilbert, Crigler-Najjar, onde essa deficiência atrapalha a formação da bilirrubina direta. A icterícia do leite materno, quando provavelmente um excesso de glucuronidases, beta-glucuronidase no intestino, aumenta a degradação da direta e indireta novamente e a circulação enterohepática. A carência de bactérias, vamos chamar de carência, né? Mas o recém-nascido, nos primeiros dias de vida, tem muito pouca bactéria no intestino. Ele nasce sem bactéria, depois a flora vai se formando. Então a produção dos urobilinoides também está prejudicada, o que também facilita a icterícia. Então a gente tem uma série de pontos
que levam à icterícia patológica. Sem contar que a glucuroniltransferase, mesmo na criança a termo, vamos dizer que ela demora um pouco a engatar. Ela demora alguns dias para ter o seu funcionamento pleno. Então, alguma icterícia, que é a icterícia fisiológica, é muito comum. Mas por isso, por uma imaturidade da glucuroniltransferase, que será maior no prematuro. Daí o prematuro caminhar com níveis ainda mais altos. Muito bem. Então, situações que levam ao aumento da oferta do M. Anemia hemolítica eximune, incompatibilidade ABO, RH, deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, que raramente se manifesta na fase neonatal, porque necessita da exposição a algumas substâncias. Tem uma listinha lá, né, da G6PD, que ninguém sabe de cor, mas o hematologista dá para o paciente lá, sulfa, etc., aspirina, etc., etc. A microesferocitose hereditária, que é uma doença herdada e que pode se manifestar na fase neonatal, essa sim. Hematomas, grandes sangramentos, lembra do cefalohematoma, né? Da bossa, sangue fora do vaso, vai ser degradado mais rápido, vai eliminar, vai formar mais bilirrubina precocemente. E a polistemia tem muita hemácia, vai ter muita destruição. O que sugere a hemólise? A hemólise é a situação que mais comumente leva a uma icterícia patológica, principalmente quando ela começa nos primeiros dias de vida. Icterícia, nas primeiras 24 horas de vida, pensando em 3 hipóteses principais: primeira hemólise, segunda hemólise, terceira hemólise. Então, deve ser hemólise. Quando é que eu penso que há hemólise? Quando eu tenho anemia. Então, as hemácias estão sendo destruídas. Quando a velocidade de aumento da bilirrubina é exagerada demais, acima de 0,5 miligrama por decilitro por hora. Mais de 12 nas 24 horas de aumento. Quebrou a hemácia de uma forma muito acelerada, quem aumenta? Os reticulócitos. A tentativa da medula óssea de repor as hemácias que estão se quebrando muito precocemente. Então, reticulocitose. Hepatosplenomegalia. A função de produção de hemácia de fígado e baço na fase neonatal, que ainda existe. Então, o aumento do fígado e do baço. Outro fato que a gente tem que estar atento, como eu falei aqui na cadeia, há uma fraqueza aqui, ó, há uma necessidade de conjugação com a albumina. Uma conjugação reversível, uma ligação reversível. Então, drogas que disfarçam essa ligação, como sulfonamidas, sulfas e salicilatos, aspirina, podem ser perigosas, porque deslocam a bilirrubina, ela fica livre e vai para o sistema nervoso central. Defeitos genéticos da glucuroniltransferase, que forma a bilirrubina direta dentro do fígado a partir da indireta e torna a bilirrubina solúvel e eliminável. Síndrome de Crigler-Najjar, é um trava-língua, né? Crigler-Najjar, difícil. Tipo 1, Crigler-Najjar, tipo 2 e Gilbert. No Gilbert, a gente tem a situação mais branda, geralmente não se manifesta na fase neonatal. A bilirrubina não costuma passar de 6. É uma disfunção da glucuroniltransferase, uma diminuição da atividade da enzima pequena. Ela está alterada, mas pouco. E isso vai pela vida toda. De vez em quando a pessoa está um pouquinho amarela, depois melhora e assim vai. Na Crigler-Najjar tipo 2, há uma diminuição importante da atividade da glucuroniltransferase. Então, muitas vezes, esse paciente tem que fazer fototerapia, ex-sanguíneo na fase neonatal, depois fototerapia quando mais velho, e assim vai. Mas ele vai vivendo a vida. Já na Crigler-Najjar tipo 1, não há glucuroniltransferase. 0 de enzima. É uma doença que não é compatível com a vida. Geralmente, a morte vai ocorrer no primeiro ano de vida. O fenobarbital é uma medicação, a princípio usada para convulsões, né? Mas que atua reforçando a função da ligandina, mas principalmente dando um reforço na ação da glucuroniltransferase. Então, num paciente que tenha uma atividade reduzida da glucuroniltransferase, o fenobarbital funciona, é útil. Para Crigler-Najjar tipo 2, para Gilbert, ele pode ser útil. Por que ele não funciona na Crigler-Najjar tipo 1? Porque não tem enzima. 0 de enzima, então ele não estimula ninguém. É multiplicar 0 por quanto você quiser, vai dar 0.
Não tem jeito. No trato gastrointestinal, aquela bilirrubina direta pode, não quer dizer que vai sofrer, pode sofrer a ação da beta-glucuronidase, aumentando a circulação enterohepática de bilirrubina, facilitando a icterícia. E as bactérias formam os urobilinoides, que são eliminados facilmente. Considere recém-nascido a termo, negro, sexo masculino, icterícia em zona 2 até o tórax, 4 cruzes, com 48 horas de vida. Resultados laboratoriais afastam a incompatibilidade sanguínea materno-fetal. Não tem incompatibilidade ABO, nem do sistema RH. Revelando bilirrubina total de 9 e indireta de 8,3. Recém-nascido permanece ictérico com a revisão ambulatorial com 96 horas de vida, com intensidade visivelmente maior da icterícia. Zona 4, 3 cruzes em 4. Quer dizer, a icterícia que tem progressão crânio-caudal piorou nessa criança no 4º dia de vida. Ela já vinha no 2º dia de vida e depois piorou, e piorou muito. Foi até a zona 4, que indica uma bilirrubina aí em torno de 15, já bem alta. Sob aleitamento materno exclusivo, chama atenção ao exame o odor de naftalina nas roupas da criança. A partir desses dados, ainda sem novos exames, um provável diagnóstico etiológico dessa hiperbilirrubinemia é anemia falciforme, eritroblastose fetal, deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, galactosemia ou doença de Crigler-Najjar. Esse diagnóstico vai pelo cheiro, né? A naftalina é uma das substâncias que levam à hemólise quando o paciente tem deficiência de G6PD, quando exposto à naftalina. Então, aquela roupa que estava lá no armário por muito tempo, esperando o bebê nascer, impregnou com a naftalina, o bebê inalou a naftalina e fez hemólise. Então, o diagnóstico pelo cheiro. Deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, letra C. No recém-nascido, constitui causa de icterícia tardia, com predomínio de bilirrubina direta, atresia de vias biliares, icterícia do leite materno, deficiência de G6PD, esferocitose e outros defeitos de forma dos eritrócitos, incompatibilidade sanguínea materno-fetal. Do B ao E, é tudo icterícia por aumento da bilirrubina indireta. A única com aumento da bilirrubina direta é a primeira, a atresia das vias biliares, que é, de fato, a principal causa de aumento da bilirrubina direta na fase neonatal. Então, aumentou a bilirrubina direta na fase neonatal, lógico, você tem que investigar, por exemplo, hepatite, é fato. Mas a maior probabilidade, quando eu tenho aumento de bilirrubina direta ao nascimento, é um problema congênito na formação das vias biliares, uma atresia de vias biliares. Letra A. Como progride a icterícia? Ela progride da cabeça para o tronco, para o abdômen, para os membros, para a palma e planta. Então, a progressão é crânio-caudal, letra A. Então, como é que é essa progressão? A gente pode ter uma ideia, dar um chute aproximado, do nível da bilirrubina pelo exame físico, pela ectoscopia. Isso antes da criança, por exemplo, passar por um processo de fototerapia. Porque com a fototerapia, essa avaliação subjetiva clínica perde o valor. Sendo que ela não tem um valor tão forte assim. Você percebe a icterícia, você estima que quando ela está só na face, no tronco, na parte superior do tronco, é uma icterícia leve. Isso permite que quando esse achado é no 3º, 4º dia de vida, que você faça uma inferência de que é uma icterícia fisiológica e não precisa investigar. Mas a partir do momento que a icterícia progride, e eu penso numa icterícia patológica, o que vai firmar a minha conduta, o meu diagnóstico, é o exame laboratorial. Eu não posso fazer diagnóstico baseado só no quadro clínico. O quadro clínico, quando a icterícia é leve, e zona 1, zona 2, me dá tranquilidade. Quando zona 3 para cima, dependendo do dia de vida, a gente tem que lançar mão dos exames laboratoriais. Então, quando só está na face, estima-se que esteja em torno de 5. Quando vai além da metade do abdômen, em torno de 15. Quando pega a palma e planta, 20. Então, as zonas de Kramer. Isso aqui é um pouco variável. Você vai encontrar fontes mostrando valores um pouco diferentes. Até porque é um valor subjetivo. Não é preciso.
Zona 1, só face, 4 a 7. Zona 2, tórax, 5 a 8. Zona 3, já pega o abdômen para baixo, 6 a 11. Zona 4, já pega os membros na sua parte distal, já chega próximo de 17. Zona 5, acima de 15, acima de 20. Então, um pouco subjetivo isso. O que interessa para a gente aqui das zonas de Kramer é, num problema, no enunciado, primeiro, como a gente viu aqui anteriormente, primeiro na zona 1, zona 2, então uma icterícia provavelmente fisiológica. De repente, zona 3, zona 4, deve ser patológico. Mas como é que eu confirmo isso? Exames de laboratório. Tem que dosar a bilirrubina. Só a zona de Kramer, é só o início a zona de Kramer. Depois a gente parte para os exames definitivos. Na icterícia fisiológica, que é a icterícia mais comum do neonato, a taxa de aumento da bilirrubina nas 24 horas não ultrapassa 5. Ela aparece no segundo, terceiro dia de vida, tem o pico no quarto dia, terceiro, quarto dia, e até o sétimo dia reduz bastante o nível da bilirrubina. Recém-nascido com 48 horas de vida, em bom estado geral, sem fatores de risco para infecção, desenvolveu icterícia na face, zona 1, pouca coisa. A mãe tem tipagem sanguínea A positivo, assinale a alternativa correta que apresenta a conduta a ser seguida no caso. Coletar hemograma, bilirrubina, tipagem sanguínea e combis direto do bebê, coletar exames e alta hospitalar, conforme o resultado dos exames, colocar o recém-nascido em fototerapia, suspender a alta e observar mais 24 horas, dar alta, provável icterícia fisiológica. Detalhe, ele colocou a mãe, nem precisava, mas colocou a mãe como A positivo, então não há chance de incompatibilidade nesse sangue. A mãe não é O, então não tem incompatibilidade ABO, e ela é RH positivo. Melhor sangue para a mãe, B positivo, A positivo, AB positivo, excelente. Não tem risco de incompatibilidade. Então o que temos aqui? Ó? Zona 1, segundo dia para terceiro, 48 horas de vida, mãe A positivo, uma icterícia fisiológica alta, letra E. No berçário, quando a gente tem dúvida, quando a zona de Kramer, zona 3, zona 4, a gente pode começar a medida utilizando o Bilicheck. É útil na triagem. É um aparelhinho que você bota na testa do bebê e aparece o valor da bilirrubina. Não dói nada, né? Tranquilão. Só te dá uma ideia, porque você vai ter que colher o sangue. Se você está preocupado, se há risco de uma icterícia patológica, vai ter que colher o sangue. Então, quando é que eu devo me preocupar em investigar a icterícia? Quando ela aparece nas primeiras 24 horas, ela será patológica. E provavelmente hemólise. Quando a taxa de aumento é superior à taxa fisiológica, de 5 miligramas nas 24 horas. Quando eu tenho uma bilirrubina em qualquer momento maior que 12 no neonato a termo, e maior do que 10 a 14, aí fica a gosto do cliente, né? Maior do que 10 no prematuro. Quando a icterícia vai além de 2 semanas, muitos livros falam além de 10 dias, já é para começar a investigar, mas além de 2 semanas todo mundo concorda. Quando a bilirrubina direta em qualquer momento é superior a 2, tem que investigar. E como é que é a investigação da hiperbilirrubinemia? Vou dosar a direta e a indireta, e já vou fazer essa divisão, né? Essa icterícia às custas de direta ou de indireta. Vou ver a hemoglobina, que vai me dar uma ideia de anemia e de hemólise. Vou contar reticulócito, que na hemólise está alto. O tipo sanguíneo mãe e criança, para identificar a incompatibilidade ABO, mãe O, recém-nascido A ou B ou AB. Não, AB não vai ser porque a mãe é O. Impossível. Então, recém-nascido A ou B. Ou incompatibilidade RH, mãe RH negativo, recém-nascido RH positivo. O cumbis direto é o anticorpo ligado à hemácia. Esse é o cumbis direto. O indireto é só o anticorpo. Então, o indireto é na mãe e o direto é na criança. Para lembrar disso, eu sempre pensava, eu atuo diretamente com a criança, então o direto é com a criança. E atuo indiretamente com a mãe e o indireto é na mãe. Cumbis direto, que é o que normalmente a gente faz, anticorpo ligado na hemácia, mostrando que há um problema ali do anticorpo destruindo a hemácia. Eu vou ver no sangue da criança. Esfregaço de sangue periférico pode mostrar algumas alterações importantes de hemólise. A icterícia em recém-nascido só deve ser considerada como fisiológica após a exclusão de outras causas de icterícia pela história, exame físico, avaliação ambulatorial. Nos achados a seguir, o que justifica a investigação de icterícia em um recém-nascido a termo é bilirrubina sérica maior do que 8.
Achei que ficou mal escrito, porque 20 é maior do que 8, não é? Eu acho que ele fala em torno de 8 ali, enfim, tudo bem, vou deixar. Mesmo sem fator de risco. Icterícia com duração superior a 14 dias. Essa eu não tenho dúvida que tem que investigar. E é o gabarito. Então a gente não precisa brigar com o cara que fez a prova. Ele não quer o B de gabarito, então a gente dá o B para ele. Icterícia com duração superior a 14 dias. Bilirrubina direta superior a 1, o que pega é superior a 2. Icterícia visualizada depois de 36 horas, normalmente, quando aparece no final do segundo dia, terceiro dia, é a icterícia fisiológica. Esse slide fala de uma situação bastante interessante, que é a icterícia do aleitamento e a icterícia do leite materno, que são coisas diferentes, né? Deixa eu apagar aqui para ficar livre. Não vou escrever nada agora não, mas só para ficar bacana, né? Beleza. A icterícia do aleitamento é a icterícia do processo do aleitamento. A icterícia do leite é a icterícia do produto. O leite está levando a icterícia. No aleitamento, no processo, quando é que o aleitamento é difícil? Para primípara, né? Para a mãe que já teve muitos filhos, ele é um pouco mais fácil. Mas, de qualquer forma, independente de já ter tido mais do que um filho, ter vários filhos, a apojadura, a descida do leite mesmo, acontece em torno de 72 horas. Primeiro é só colostro. Então tem pouco volume mesmo. 10 a 40 ml nas primeiras 24 horas. É pouquinho volume, quase nada. Então, o recém-nascido, nos primeiros dias, vai receber uma dieta hipocalórica. Ele perde 10% do peso na primeira semana de vida. Isso acontece com todo recém-nascido, mesmo aquele saudável. Então há uma perda. Quando o processo do aleitamento, que já é difícil, se torna mais difícil quando a mãe não está conseguindo amamentar, quando ela está estressada, quando ela realmente está com pouco leite, não está conseguindo usar a técnica correta, o bebê perde mais peso do que deveria. E essa ingesta hipocalórica faz com que ele evacue menos, elimine menos mecônio e mantenha mais bilirrubina ali no tubo digestivo, que vai ser degradada a indireta e retornar pela circulação enterohepática, levando à icterícia. Então, a icterícia do processo. Já se pensou em uma alternativa para isso. Então vamos dar aquele sorinho glicosado para a criança tomar. Glicose. Não ajuda nada, porque acaba que a taxa calórica fica menor ainda. É melhor incentivar o aleitamento. E se eu desse uma fórmula? Já está mais do que provado que os bebês que mamam fórmula desde o primeiro dia têm um nível de bilirrubina menor do que aqueles que estão em aleitamento materno. Mas isso não é suficiente para indicar fórmula. Porque esse processo da icterícia do aleitamento raramente vai me levar a uma icterícia patológica. É só eu estimular o aleitamento e acabou a história. Não precisa de fórmula, mamadeira, de jeito nenhum. Já a icterícia do leite é uma icterícia que precisa do leite para acontecer. Então, para ela acontecer, ela não vai acontecer na primeira semana de vida, como acontece com a icterícia do aleitamento. O leite tem que estar brotando, vazando da mama da mulher, tem que estar amamentando bem. E isso só depois de 7 dias de vida. Então, uma icterícia que vai aparecer na segunda, na terceira semana de vida. É uma icterícia na qual você investiga todas as causas e não encontra nenhum problema. Não tem hemólise, não tem deficiência enzimática, não tem hipotireoidismo, não tem nada que justifique aquela icterícia. Então você suspeita que seja a icterícia do leite materno. Por que ela acontece? Talvez, como tem beta-glucuronidase no leite, talvez algumas mães tenham leite com um pouco mais dessa enzima. Ou uma criança mais sensível, enfim. É uma suspeita que seja pela beta-glucuronidase. Aí quebra a bilirrubina, ela é reabsorvida e aumenta a bilirrubina, podendo chegar a 30 de bilirrubina. 10 a 30. É um valor bem alto. Então, excluídas as outras causas, com a suspeita da icterícia do leite, qual é o tratamento? Aí sim, os amigos do peito vão me matar, mas você tem que suspender o aleitamento. E a coisa rápida. Suspende 24 a 48 horas, a bilirrubina despenca de uma forma que não aconteceria com uma fototerapia, por exemplo. Ela despenca
E o mais interessante, quando você retorna ao aleitamento, não vai perder o peito por causa de 1 ou 2 dias. Não vai. Essa que é a verdade. Amigos do peito, sim. Fanáticos do peito, não. Não precisa tanto. Então, tirou 1, 2 dias, fica na fórmula, senão vai morrer de fome, e volta para o peito. Aí o que acontece? O mais interessante é que fica igual a pipa do vovô, a bilirrubina. Ela não sobe mais. Ela cai e não sobe mais. Ah, beleza. Está feito o diagnóstico, está tratado. Esse tratamento com a queda da bilirrubina é o diagnóstico. É a prova terapêutica. Tratou e provou que era a icterícia do leite materno. Então, a do aleitamento ocorre na primeira semana. Pequeno volume de leite, diminuição da ingesta calórica, desidratação, suplementação com glicose. Melhora ou piora? Piora o quadro. Esquece isso. Estimula o aleitamento. E a do leite? Depois de uma semana, a bilirrubina pode chegar a 30. Suspendeu a amamentação, queda brusca da bilirrubina, causa questionada glucuronidase do leite materno. Como é que trata a hiperbilirrubinemia indireta? Tratamento padrão, fototerapia. Fototerapia. O que a fototerapia faz? Através de uma fotoisomerização, ela converte a bilirrubina numa forma não tóxica. Ela não conjuga a bilirrubina, ela transforma a bilirrubina num isômero que não é neurotóxico. E assim diminui a necessidade da medida mais extrema, que é a exsanguíneo-transfusão. O que é a exsanguíneo-transfusão? É troca de volemia. Tira o sangue do bebê e devolve o outro, para tirar aquele sangue com bilirrubina alta. E aí, eu nunca vi isso sendo pedido em prova, assim, nível da bilirrubina está tal, está indicado o quê? Por que isso não costuma cair em prova dessa forma? Porque ninguém sabe isso de cabeça. É igual dose de remédio, ninguém sabe de cabeça. Isso não cai em prova. Como é que funciona isso no berçário? A gente pega uma tabela, olha, para as crianças a termo de um jeito, para as crianças pré-termo tem outra tabela, vê os dias de vida que ela tem e o nível de bilirrubina. Só como exemplo, essa tabela da Academia Americana, entre 24 e 48 horas de vida, comece foto com bilirrubina em 15. Mas se eu pular para 72 horas, comece foto com bilirrubina em 18. Ou seja, conforme os dias vão passando e a barreira hematoencefálica vai amadurecendo, o nível de bilirrubina para provocar problema seria necessário que ele fosse maior. Então a gente fica mais tranquilo em relação à bilirrubina conforme os dias vão passando. Essa é a tabelinha do Ministério da Saúde, tudo tabelinha que não precisa ser decorada. Mas mais do que isso, esse nomograma de Butani, usado para crianças com mais de 35 semanas de idade gestacional e mais de 2 quilos. Aonde ele coloca percentil 40, 75 e 95, aqui é as horas de vida, idade pós-natal, e aqui o nível de bilirrubina. Conforme a criança vai ficando mais velha, em dias, o nível de bilirrubina problemático aumenta. Passou do percentil 95, joga na foto. Isso é tabela. Não dá para decorar uma tabela assim, né? Por isso que não cai na prova. Senão cairia. Aí você olha lá a tabelinha, bota no nomograma. E para o prematuro, aí são outros valores. Eu lembro quando era residente, tinha a fórmula do 5% e do 10%. Criança de 1 quilo, bilirrubina de 5 para cima, foto. Acima de 10, acima de 10% do peso exsanguíneo. Tudo tabelinha, tudo muito variável de serviço para serviço. Então, isso não vai ser cobrado dessa forma na prova. Só para vocês terem uma ideia. A fototerapia convencional, com a luz fluorescente, as lâmpadas a 20 a 30 centímetros do recém-nascido, isso eu já vi sendo perguntado. A quantos centímetros do recém-nascido? Né? Poxa, a 20 a 30. Muito importante. A fototerapia também pode ser feita com bilispot. A luz é transmitida assim em spot, em foco, né? O recém-nascido vira o astro, né? Cadê ele? Tch, luzes nele, pai, dá aquele foco bacana. É uma lâmpada de halogênio que é eficaz para acabar com a icterícia patológica, colocada a 50 centímetros do paciente. Ela é mais eficaz ainda, a fototerapia com bilispot, nas crianças com baixo peso, porque pega uma área do corpo maior, e elas podem ser usadas em dupla, né? Uma fototerapia dupla, que aí você tangencia os halos. Olha lá, ó, joga a luz, se quiser bota mais uma luz aqui, tangenciando os halos. Pega uma parte maior do corpo. Também tem o Billy Blanket, né, uma manta de fibra
ótica, também com lâmpada halógena, que aí, ó, vocês não viram o filme Cocum porque é muito antigo, mas é como se fosse isso. Ali uma luz no bebê, só que é muito pequenininha essa mãe, então mais eficaz em prematuros. Ele fica lá azul. Tem também o Bilitron com lâmpadas de espectro azul, eficaz, olha lá. Esse banho de luz bacana. Todos esses ajudam, todos esses são fototerapia. Fototerapia, estamos acompanhando a bilirrubina regularmente, normalizou, saiu do nível de foto, tirou da foto. Tirou da foto, espera 24 horas e colhe o que a gente chama de rebote, para ver se sem a fototerapia a bilirrubina voltou para níveis patológicos. Sabe quando isso acontece? Quando ela volta? Nunca. Mas vamos colher. Está escrito no livro que é para colher, né? Então vamos colher o efeito rebote. E aí libera. Está em fototerapia, a cor da pele não é confiável para eu ter uma ideia do nível sérico de bilirrubina. A criança parece que não está ictérica, mas às vezes a bilirrubina ainda está lá em cima. Então entrou na foto, o exame físico em relação à icterícia perde o valor. Tem que dosar no laboratório. Proteger o olhinho, né? Quem não tem colírio, usa óculos escuros, beleza? E as complicações da foto? Diarreia, raste macular eritematoso, queimadura, desidratação, síndrome do bebê bronzeado. Bebê bronzeado é o seguinte, o bebê fica que nem a estátua do Oscar, assim, bem bronzeado. Quando você faz fototerapia de uma criança que tem aumento da bilirrubina direta. Então, nasceu uma criança, primeiras 24 horas super ictérica, você está estressado, colheu o sangue, mas você está muito estressado. Aí você já bota na foto. E daqui a pouco você vai checar o exame do laboratório. Aí chegou a pizza no plantão, né? Chegou a pizza, vai comer uma pizza rapidinho, uma coisa rápida. Uma Coca-Cola, aí fica naquele papo, todo mundo estável no aniversário. A criança, tá na foto já, pô, tá na mão. Aí, pô, sala de parto, não sei o quê, pô, esqueceu a criança lá na foto. Aí no dia seguinte, vai ver os exames, aumento de bilirrubina direta, 90% da bilirrubina é direta, não é indireta. Ferrou, né? Vai ficar bronzeado. Depois desaparece, mas tudo bem. Agora, tem um detalhe interessante hoje da neonatologia, que é, antigamente a gente tinha, hoje em dia no hospital público a gente ainda tem um berçário que a gente chama de intermediário. No particular, ou está ótimo com a mãe, ou está na UTI. E fototerapia, que antigamente eu cansei de ver a criança no quarto, com a mãe fazendo foto no quarto, apesar desses efeitos colaterais que não são tão frequentes, é só acompanhar a criança, ficar atento. A criança fazia foto no quarto, depois ia para casa, ou seja, não perdia a amamentação. Hoje em dia, precisou de foto, vai ficar na UTI. Aí a mãe já tem um tempo limitado dentro da UTI. Pode entrar para amamentar? Pode, mas não deve. Aí começa a atrapalhar o aleitamento. E eu vivi isso na pele porque meu filho mais novo teve uma icterícia que estava se aproximando da patológica. Eu sou A, minha esposa é O. Segundo filho, olhei para ele assim no segundo dia e falei, pô, o João tá amarelo, não vou comentar nada. Deixa rolar. Zona 2. Zona 3, mas zona 2, né? Praticamente zona 2. Pô. Tá tranquilo, não tem nada, tá acontecendo nada. Tá bem vermelho, não tá hemolizando. Mas aí a pediatra que fez a sala de parto falou, Vinícius, acho que o João tá um pouco ictérico. Falei, você acha? Será? Aí tudo bem, colhe bilirrubina ali no limite. Falei, ferrou, cara. Aí eu já comecei, falei, ferrou, não vai para UTI de jeito nenhum. Vou comprar uma foto, vou alugar uma foto, vou fazer foto. Vou comprar uma luz, ficar lá em cima dele, comprar umas lanternas. Porque imagina, aí vai para o berçário, não vai acontecer nada demais, mas essa situação é muito simples aqui no papel, mas quando é com seu filho, vai para uma foto que você sabe que vai ser rápida, vai resolver rápido, porque os exames não mostraram hemólise nem nada, estava bem tranquilo, mamando bem no peito. Tirar a criança da mãe e botar na UTI é uma agressão, cara. Essa que é a verdade. Então eu vivi isso na pele, mas graças a Deus, quando foi dosar a outra, estava caindo. Estava caindo, acabou, vamos embora. Vamos embora para casa. Aí a gente foi. Segunda semana ele estava meio amarelo ainda, mas assim, melhorando nitidamente. Tranquilo, foi bem. Mas essa situação de ter que ir para a UTI por causa da foto é uma situação que me incomoda. E comigo me incomodou mais ainda. Porque você atrapalha um pouquinho o aleitamento. Muito bem, os tempos mudaram, né? São mecanismos de ação da fototerapia, exceto. Tem fotooxidação? Tem. Tem fotoisomerização? Tem. Tem transformação da bilirrubina em lumirrubina? Tem.
Tem transformação da bilirrubina em um isômero geométrico? Deve ser, né? Geométrico. Tem a conjugação da bilirrubina indireta? Conjugação para direta? Não, isso a foto não é capaz de fazer. Então, exceto isso, fototerapia não conjuga a bilirrubina, transforma em um isômero que não é neurotóxico. Essa é a ideia. Icterícia observada no primeiro dia de vida é geralmente fisiológica? Geralmente patológica, sendo a hemólise a principal causa? Certamente. Letra B. Vamos ver as outras. Normal, normal, está associado à infecção? Não. Então, letra B. Menina de 15 dias de vida tem uma icterícia das custas de bilirrubina indireta que começou no terceiro dia de vida e vem se mantendo. Ela nasceu a termo, com peso adequado à idade gestacional. Mama com dificuldade, está sempre com sono. Sua respiração é ruidosa. Talvez em parte por ter uma língua grande. Outra queixa materna é uma constipação intestinal. Ao exame é observada a bradicardia. Pronto. Bradicardia, constipação, língua grande e icterícia às custas de indireta. Qual é a doença que provoca tudo isso? Uma cardiopatia, um erro inato, hipotireoidismo ou síndrome de Beckwith-Wiedemann? É o hipotireoidismo congênito. A síndrome de Beckwith-Wiedemann dá uma língua grande, uma microcefalia, hipoglicemia na fase neonatal, mas não tem relação com icterícia patológica. O hipotireoidismo congênito, uma das características, além de constipação, bradicardia, língua grande, é a icterícia prolongada. Por quê? É a pergunta próxima. Qual é a causa da icterícia prolongada no hipotireoidismo congênito? Aumento da bilirrubina direta, não é da indireta. Atividade reduzida da enzima glicuroniltransferase, atrasando a conjugação da bilirrubina no fígado. Aumento da hemólise neonatal, eritropoiese ineficaz. Resposta. No metabolismo lento como um todo, também fica lento o metabolismo de conjugação da bilirrubina. Então, uma diminuição da velocidade, da atividade da glucuroniltransferase. Quem é que pode ajudar aqui? Que remédio? Fenobarbital. Pode ser usado. Pelo menos no início. Depois, tem que tratar o hipotireoidismo. Bem, a gente falou de icterícia por um tempo prolongado, né? Entramos até na foto. Aí a foto. E a gente não pode deixar de falar da principal causa de icterícia, vou falar de uma forma mais profunda, principal causa de icterícia patológica no neonato, que é a doença hemolítica neonatal, a eritroblastose fetal. Ela está associada principalmente ao antígeno D, que é o antígeno do fator RH, e a incompatibilidade ABO. Vamos começar pela mais grave. A incompatibilidade RH raramente ocorre na primeira gravidez. Como é que é o processo fisiopatológico? O feto é RH positivo. Para isso, o pai também tem que ser. A mãe é RH negativo. Perto do nascimento, mesmo sendo o primeiro filho, a placenta começa a caducar um pouco e começa, às vezes, a receber um pouquinho de sangue do feto, passando para a corrente sanguínea materna. Mas mais do que isso, quando há o nascimento, costuma haver um pouco de mistura de sangue. Mãe e feto. E aí, a mãe é exposta ao fator RH, o qual é estranho para o corpo dela. Aí ela produz anticorpos. Mesmo que essa exposição tenha sido antes do nascimento, algumas semanas antes, os primeiros anticorpos a serem produzidos são da classe IgM, muito grandes para passarem pela placenta. Então, o primeiro filho está livre. O problema é o estrago que ele vai deixar, porque a mãe se expôs ao RH, produziu anticorpo primeiro IgM, que depois serão substituídos por anticorpos da classe IgG, esses sim capazes de passar pela placenta, e numa próxima gestação eles vão fazer a festa, vão passar pela placenta e vão arrebentar as hemácias do próximo irmão. Então, inicialmente são produzidos anticorpos IgM e depois IgG, esse sim atravessando a placenta. A associação com uma incompatibilidade ABO causa certa proteção da sensibilização materna. Estranha essa afirmação, né? Porque se você tem incompatibilidade ABO já é um problema, mas RH é um problema pior ainda, né? Mas olha o que está escrito aqui. A associação da incompatibilidade RH com a incompatibilidade ABO causa proteção na sensibilização materna. A mãe, dificilmente numa situação assim, fará anticorpos contra o fator RH. Por quê? Olha só que interessante. A mãe é O negativo.
o feto futuro recém-nascido A positivo. Quando a criança nasce, há alguma transfusão de sangue do feto, do recém-nascido para a mãe, essa mistura de sangue, a mãe será exposta ao fator RH de um sangue A. Ela faria anticorpos contra o fator RH, se ela tivesse tempo de exposição ali razoável. Mas ela não vai ter. Por quê? Como ela é O, ela, de forma natural, tem anti-A no sangue, anti-A e anti-B. Quando essa hemácia entrar no sangue dela, ela, pum, destrói. E aí não dá tempo de sensibilizar com o fator RH. Isso tudo muito teórico, né? Essa proteção completa, aí... mas causa certa proteção para a sensibilização, diminui a sensibilização. A cada gestação, como é que fica a incompatibilidade de RH? Pior, cada vez mais anticorpos, quando você não faz uma prevenção. Qual é o quadro clínico? Anemia, hepatosplenomegalia, icterícia, anemia intensa, aumento de reticulócito, tem muito anticorpo ligado à hemácia, o cúmulo direto fortemente positivo. Diagnóstico antes do nascimento, o cúmulo indireto, que é o IgG anti-D, anti-RH, na mãe, só o anticorpo. Ainda no pré-natal, amniocentese, por espectrofotometria, vê-se o líquido amniótico, se ele tem bilirrubina em excesso. Se ele tem, é porque está havendo hemólise fetal. Indicações de amniocentese. A mãe tem aquele IgG numa titulação de pelo menos, contra o RH, de pelo menos 1/16. Ou percebe-se pelo ultrassom fetal, hemólise ou hidropsia. Então, está havendo hemólise do feto, por anticorpos maternos anti-RH passando pela placenta. O sistema hematopoético do feto tenta compensar a hemólise, destrói, produz. Só que tem uma hora que a capacidade de compensação é excedida. E aí eu tenho anemia, tenho palidez, tenho descompensação cardíaca pela anemia. E essa insuficiência cardíaca leva à nasarca, que leva a um acúmulo de líquido em pelo menos, anormal, em pelo menos 2 ou mais compartimentos fetais. Pele, pleura, peritônio, pericárdio, placenta, o líquido amniótico fica em excesso. Isso é hidropsia fetal. Já achei no dicionário hidropsia, como eu escrevi aqui, e psia sem o I. Então botei com I, mas pode qualquer um dos dois. Hidropsia fetal leva à morte fetal. Morte intraútero. Então, na incompatibilidade RH, quais são os objetivos do tratamento? Evitar a morte intrauterina, ou um quadro de asfixia grave no nascimento, e evitar a neurotoxicidade da hiperbilirrubinemia. Como é que trata? Intraútero. Dá para tratar intraútero? Tem a medicina fetal, né? Que não pode ser a medicina fatal, porque essa mata. A medicina fetal. O cara vai lá, o obstetra especializado, percebe por uma anemia fetal. Como é que ele vê a anemia fetal? Ele colhe sangue do cordão, por ultrassom. Marca lá o cordão, colhe sangue. Se o hematócrito do feto for menor que 30, é uma anemia intensa. Ou ele percebe hidropsia pelo ultrassom fetal. Então ele faz uma transfusão pela veia umbilical. Ele faz um diazepam, que relaxa mamãe e bebê. E ele faz, quando ele já está na veia umbilical, um curare. Porque aí ele paralisa o feto, sem paralisar a mãe. Vai só para o feto essa droga. Porque ele faz pela veia umbilical. Para ele ficar parado, não ficar mexendo muito, para a agulha não cortar o cordão, né? Porque senão perde-se a criança. Então, um processo bem delicado, mas que em mãos hábeis funciona muito bem. Para o nascimento, reserva de sangue O negativo, para não dar nenhum problema de anti-A, anti-B e o fator RH negativo, e esse sangue cruzado com sangue materno, já para esperar o nascimento. E ao nascimento, acompanhar a hemoglobina, hematócrito, bilirrubina, pelo menos a cada 4, 6 horas. Se houver necessidade de exsanguíneo e transfusão total, por um aumento excessivo da bilirrubina, que a foto não conseguiu resolver, geralmente se fazem 2 volemias. Como a volemia do recém-nascido são cerca de 70 a 80 ml por quilo, é 80 vezes o peso da criança, vezes 2. 80, 85. E aí, sangue RH negativo, A ou B pode ser, ou geralmente, A ou B pode ser utilizado se a mãe e a criança forem A, ou se a mãe e a criança forem B, aí não tem risco. Geralmente o O negativo não dá problema.
Como é que previne essa situação gravíssima da incompatibilidade RH? Fazendo para a mãe o ROGAM. O que é o ROGAM? É um anticorpo contra o fator RH. Qual é o objetivo? Quando a hemácia com fator RH entrar na circulação materna, ela é destruída. E aí não dá tempo de sensibilizar a mãe não vai produzir anticorpos. Isso é feito até 72 horas do nascimento de crianças RH positivo, porque pode acontecer da criança ser RH negativo também. Mesmo com pai RH positivo, se ele for heterozigoto para o RH, ele pode doar a parte negativa. E aí a mãe é sempre negativa, porque é negativa, né? Para ser RH negativo, você tem que ser homozigoto para o negativo. E aí a criança pode nascer negativa. Então, o pediatra tem 72 horas para descobrir qual é o RH da criança. Dá tempo. E avisa para o obstetra. Também dá tempo. Hoje em dia, com o WhatsApp, rapidinho, RH negativo. Aí suspende o ROGAM. RH positivo da criança. ROGAM na mãe. Agora, para ficar mais seguro ainda, os obstetras recomendam que façam-se 2 doses do ROGAM. A primeira, no final do 2º trimestre para início do 3º trimestre. Porque aí você pega aquela placenta caduca que permite algum grau de transfusão antes do nascimento. E depois do nascimento, mais uma dose, quando a criança é RH positiva. Durante a gestação não dá para saber. Até daria, por sangue do cordão, mas acho desnecessário. Faz a dose do ROGAM no final do 2º trimestre e faz quando nasce, se a criança for RH positiva. É o ideal. Então a gravidade da doença hemolítica pelo fator RH tende a piorar a cada nova gestação, ser igual nas próximas gestações, ser mais branda a cada nova gestação, piorar ou melhorar de forma aleatória. O que acontece? Piora a cada gestação. Letra A. E a gente vai seguir para a incompatibilidade ABO. Maior tem anticorpos naturais anti-A e anti-B, recém-nascido A ou B. Geralmente na primeira gravidez não tem problema, porque esses anticorpos são da classe IgM. Mesmo já tendo, eles são IgM. No laboratório, se houver incompatibilidade, tem hemólise, tem aumento de reticulócito, e aí tem o teste de Cumbres positivo, anticorpo contra hemácia, só que aí tem um detalhe que costuma ser muito aproveitado em prova. É a teoria fraca sendo aproveitada. O teste de Cumbres direto, que é o anticorpo ligado na hemácia, na incompatibilidade RH, quando eu tenho doença, sempre vai ser positivo, fortemente positivo. Na incompatibilidade ABO, ele às vezes é fraco positivo ou moderado positivo, ou é até negativo. Mas quantas situações ABOs a gente vê no dia a dia? Meus filhos, por exemplo. Eu A, minha esposa A. Os dois são A. Situação ABO. Tiveram icterícia patológica? Não. João chegou perto, mas não foi. A gente cansa de ver situação ABO, porque o sangue A é o mais comum na população. Basta a mãe ser O que o filho A, pum. Situação ABO. E raríssimos são os casos realmente de icterícia patológica. Nesses casos, da situação ABO em que eu não tenho icterícia, o Cumbres vai ser negativo mesmo. Não vai ter nada. Quando eu tenho uma situação patológica, é difícil o Cumbres ser negativo, né? Mas há vamos dizer assim, esse buraco na teoria. O Cumbres na incompatibilidade ABO pode ser negativo. Mas quando tem doença de verdade, é difícil ele ser negativo. Mas as pessoas usam isso para montar uma questão onde eles botam uma hemólise, claramente está em hemólise, só tem a opção de ser a incompatibilidade ABO, Cumbres negativo. Qual é a resposta? ABO. Se ele quer essa resposta, dê essa resposta. Compatibilidade ABO. E ainda tem o teste do Eluato, que costuma ser positivo na incompatibilidade ABO, mesmo com Cumbres negativo. Então, se eu comparar Cumbres direto da incompatibilidade RH com a incompatibilidade ABO, do RH sempre é positivo, da ABO é moderado positivo, às vezes é negativo, raramente é negativo. Tratamento, fototerapia, exsanguíneo transfusão, sangue O, para não sofrer nada do anti-A nem anti-B, e mesmo RH do recém-nascido. Se o recém-nascido for RH negativo, você não pode dar um RH positivo para ele, não pode. Quando é que faz exsanguíneo? Que tem os seus riscos, né? Vou trocar a volemia toda, posso ter uma distúrbio eletrolítico, uma hipoglicemia, uma convulsão, enfim.
é um procedimento com risco. Mas se eu tiver, por exemplo, sinais clínicos de piora neurológica, sinais de kernícteros, tem que fazer exame sanguíneo. Que terapia, além da fototerapia, pode ser instituída caso a bilirrubina chegue a níveis alarmantes em pacientes com anemia hemolítica autoimune, como forma de evitar a exame sanguíneo e transfusão total? Estou lá na foto, é uma incompatibilidade ABO ou RH, anticorpo contra a hemácia. O que eu posso fazer para evitar a exame sanguíneo e transfusão total? Fazer uma exame sanguíneo e transfusão parcial, que é tirar sangue e botar soro fisiológico. Não. Fazer fenobarbital, também não ajuda. Imunoglobulina intravenosa ou intramuscular? Imunoglobulina intravenosa pode ser eficaz, costuma ser eficaz para reduzir a bilirrubina quando eu tenho cúmbio direto positivo. Ela diminui, ela compete na ligação anticorpo-hemácia. E aí diminui essa reação. Então é uma opção na hemólise, usar a imunoglobulina intravenosa. Se eu perceber que meu próximo passo é exame sanguíneo, vamos tentar imunoglobulina intravenosa. Ver se consegue salvá-lo da exame sanguíneo. Infecções congênitas também podem se manifestar com hemólise, icterícia, hepatospleno. Mas nesse caso, como a hemólise é por efeito do agente infeccioso, não é anticorpo contra a hemácia, o cúmbis como será? Obrigatoriamente negativo. Não tem anticorpo contra a hemácia. Agora mais questões. Recém-nascido a termo, com peso ao nascer de 350, inicia icterícia com 18 horas de vida, sem apresentar outras alterações ao exame. Então, icterícia com 18 horas de vida é o quê? Patológica. Deve ser o quê? Hemólise. A tipagem materna é O negativo, recém-nascido A positivo. Dupla incompatibilidade. Recém-nascido é mais positivo, é RH positivo, mãe é negativo. Mãe é O, recém-nascido é A. Cúmbis direto negativo. Incompatibilidade RH está afastada. Não é, porque o cúmbis está negativo. Pode ser a BO, né? Porque essa pode ter o cúmbis direto negativo. Pode. Acredita nisso. Qual é a hipótese diagnóstica? Fisiológico, doença hemolítica pelo RH, doença hemolítica pelo ABO, pelo RH e pelo ABO, ou deficiência de G6PD? Icterícia hemolítica, primeiras 24 horas, cúmbis negativo, vai no ABO. Letra C. Ao examinar um RN em alojamento conjunto que se apresenta ictérico, que característica manteria a hipótese de icterícia fisiológica? Predomínio de bilirrubina direta? Não. Icterícia com 12 horas de vida? De jeito nenhum. Nível sérico de bilirrubina indireta? De 18? Também não. Até 12, no atermo, a gente aceita. Pico em torno de 60 horas, 2 dias e meio. Opa, essa tá boa para icterícia fisiológica. Icterícia persistente aos 15 dias também não. Então, letra D. Pico em torno de 60 horas. Recém-nascido a termo, peso de nascimento 2.680, apigar 9,10, permaneceu em alojamento conjunto, não apresentou intercorrência, recebeu alta com 48 horas com 2.400. O RN realmente perde 10% de peso na primeira semana. Você vê que aqui em 2 dias ele já perdeu quase 10%. A mãe primigesta procurou pronto-socorro 2 dias após a alta, então com 4 dias de vida, referindo que o bebê chora excessivamente. Será que está com fome? Ao exame, recém-nascido choroso, ictérico em face, tronco e raiz dos membros. Quer dizer, icterícia já mais intensa, provavelmente num nível para foto. Mucosas semi-úmidas. Está desidratado. Pesando 2.320. Continua perdendo peso de uma forma exagerada. Qual a hipótese mais provável? Icterícia do leite materno, icterícia da amamentação relacionada ao aleitamento, icterícia por isoimunização RH, icterícia por deficiência congênita de glucuroniltransferase ou atresia de vias biliares. Você vê que a icterícia apareceu depois da alta, o que fala contra uma isoimunização RH, por exemplo, que seria muito mais precoce. É uma criança que está perdendo peso demais. É uma criança com mucosa semiúmida, está desidratada. Está com ingesta calórica baixa, está chorando demais. Que icterícia é essa? É a icterícia do processo da amamentação ou relacionada ao aleitamento. Letra B de bola. Neonato do sexo masculino, 37 semanas de idade gestacional, pesou 3 quilos, amamentado exclusivamente ao seio, iniciou a icterícia com 8 dias de vida, na segunda semana de vida. Com 16 dias de vida, foi levado ao ambulatório em bom estado geral, 3.220, quer dizer, já estava recuperando peso, já tinha recuperado e passado.
eliminações gastrointestinais normais, excetuando-se a icterícia, seu exame físico era normal. Possuía um aumento de bilirrubina às custas de indireta, cuja dosagem sérica foi de 12. Seu tipo sanguíneo era A positivo, sua mãe O positivo. Uma situação ABO. Hemograma e contagem de reticulócito normal, cúmbis direto negativo. Mais do que o cúmbis direto negativo, um hemograma normal afasta hemólise. Não tem reticulócito aumentado também. Teste do pezinho normal. O menino foi acompanhado no ambulatório e aos 2 meses já não estava mais ictérico. Qual é a melhor hipótese diagnóstica para essa icterícia? Fisiológica, pelo leite, por prematuridade ou peritroblastose fetal. Não tem hemólise, não tem prematuridade, e essa icterícia já está tardia para ser fisiológica. Essa é a icterícia do leite materno, que no nível que estava não precisou suspender a amamentação. Simplesmente ela foi passando pelo leite materno. Uma criança do sexo masculino é trazida ao ambulatório para consulta com 5 dias de vida após parto normal, a termo, com peso 3.300, Apgar 9,9, tendo recebido alta da maternidade com 48 horas de vida em aleitamento materno exclusivo. Ao exame, icterícia em face, só na face, peso 3.200, além da vacinação, teste do pezinho, orientações, papapá. E as orientações para reforçar são reforçar e orientar a manutenção do aleitamento materno. Então, masculino, 5 dias, 3.300, Apgar 9,9, está com uma icterícia na face. 5 dias de vida. O que eu vou fazer? Vou indicar um complemento, não é isso? Errado. Onde tem complemento, fórmula em pediatria, sempre está errado. Amigos do peito, lembrem disso. Explicando a perda de peso fisiológico nos primeiros dias e tranquilizar, porque a criança já estava com 3.200, né? Então perdeu um pouquinho de peso, que vai perder mesmo. Explicando a perda de peso fisiológica, tranquilizar em relação à icterícia, zona 1, apenas alertando quanto à possibilidade dela progredir. Se piorar, volta. Tá certo isso? Tá perfeito. Letra B. Letra C. Explicando perda de peso fisiológica, solicitar dosagem de bilirrubina. Não precisa, zona 1, fisiológica. Indicando complemento. Esquece complemento. Pode pular. Se olha complemento, já pula. Já acelera a prova. Mãe G2, P2A0, sem pré-natal, parto vaginal a termo, alta da maternidade depois de 48 horas, 2 dias. Procura orientação para seu filho com 80 horas de vida. 80 horas é ali terceiro para quarto dia. Quarto dia de vida. Aleitamento materno exclusivo, recusando o peito, só dormindo. Só quer dormir. Refere que em casa não evacuou. Mas no berçário evacuou, senão não teria tido alta. Pesa 3,100, nasceu com 3.250, perdeu no normal. Perder 10% na primeira semana. Eupineico, acianótico, normotérmico, normocorado, ictérico até a zona 2. Zona 2. Hipoativo, reativo, reflexos primitivos presentes normais, chorado manuseado, saliva espessa, fontanela normotensa, fralda molhada. Está urinando porque está mamando. Ânus perfurado, abdômen globoso, depressível, escuta cardiopulmonar sem anormalidade. Exames. Grupo O da criança. A criança é O positivo. Então não há chance de incompatibilidade. Cúmbis direto negativo. Hemograma normal, hemoglobina, hematócrito 49 também dentro do padrão. Em torno de 55, 50, 55, 49, está muito bom. Reticulócito 0,4 normal, bilirrubina 10, não é nível de foto. Fração indireta 9,6, glicemia 80, tudo normal. Para esse caso de hiperbilirrubinemia, a conduta indicada é orientação para redução do intervalo das mamadas, estímulo à eliminação regular de mecônio pela amamentação e acompanhamento ambulatorial de provável icterícia fisiológica. Está boa essa resposta, não está? Porque é a resposta certa. Depois, hospitalização para fototerapia, contraindicado. Coleta de sangue, não precisa. Indicação de ultrassom, nem pensar. Interrupção do aleitamento, para com isso. Pô. Para com isso. Vamos seguir. Recém-nascido a termo, 22 horas de vida durante o exame físico diário. Pô, deu tempo do exame físico diário? Só tem um dia, né? Icterícia em face que se estende até a região dos tornozelos. Caramba. Pegou da face aos tornozelos. Então, icterícia avançada com 22 horas de vida. A mãe, provável, hemólise, né? A mãe, sem gestações anteriores, é O negativo. O pai é A negativo. Tem que situação aqui? RH não, né? Porque os dois são negativos, pai e mãe. Tem a situação ABO.
O pai é A mãe é O. Em relação ao caso exposto, é correto afirmar que, então isso aqui deve ser uma hemólise por ABO. A mãe deve receber imunoglobulina anti-RH. Não, o pai foi RH negativo. RH negativo. Então não tem incompatibilidade de RH. Não há necessidade de nenhuma intervenção no bebê, pois é fisiológico. Com 22 horas de vida que teria até o tornozelo, patológico. A contagem reticulócita e a dosagem de hematócrito e hemoglobina desse recém-nascido não ajudam. Ajudam. Tem hemólise. Exclui-se a doença hemolítica pela ausência de sensibilização prévia. Não, porque a mãe tem anticorpo natural anti-A. Esse que é o perigo. Embora não seja comum a transferência. O teste de Cummins direto muitas vezes é de difícil interpretação nesses casos. Está aí uma verdade. Letra E. Então o teste de Cummins nem sempre é tão confiável para me dizer que tem uma incompatibilidade ABO. Isso é fato. Com relação ao exame físico do recém-nascido a termo, nas primeiras 24 horas de vida, considere as seguintes afirmativas. Então a gente vai usar um pouquinho das informações que a gente viu na outra aula também, Ginel. Vamos juntar tudo. Eu esperei essa aula para poder botar essa questão, porque tinha icterícia também, tinha que esperar, né? Soube esperar. Vamos lá. Ao avaliar a frequência respiratória, a ocorrência de períodos de apneia não deve preocupar o pediatra. A apneia é coisa simples. Fica sem respirar aí, né? Pô, morre aí, tranquilo. Não, não pode. Que isso? Não deve preocupar. Lógico que deve preocupar. Então isso está errado. A ausculta de sopros tem menor importância no período neonatal do que em qualquer outra época, já que os recém-nascidos podem ter anomalias cardíacas graves sem sopro e fenômenos funcionais, como o fechamento do canal, podem gerar sopros cardíacos transitórios. Então, a presença de sopro no recém-nascido leva a um exame, leva a um ecocardiograma, mas a maioria dos sopros realmente é fisiológico. E há doenças cardíacas congênitas graves que não têm sopro, como a transposição, por exemplo, dos grandes vasos. Doença gravíssima, não tem sopro. E coartação, às vezes, não tem sopro. Enfim. Então, o sopro ajuda a me direcionar a pedir um exame, mas ele não é tão... ele não acompanha tão 100%, tão sensível para indicar uma doença cardíaca. Então, o 2 está certo. Marca aí que o 2 está certo. A icterícia é extremamente comum no recém-nascido, devendo-se à imaturidade na conjugação hepática da bilirrubina. Beleza. E não requer, nesse momento, a realização de nenhum exame complementar para esclarecimento diagnóstico. Depende do nível da bilirrubina. Então, essa afirmação aí está fraca, está errada. O corrimento vaginal, geralmente esbranquiçado, mucoso, é comumente encontrado nas meninas e não tem significado patológico. Está certo, eu pulei essa aqui, né? Então, 5 está certo. Aquele corrimento vaginal, secreção mucosa, às vezes sangue, é normal. Então, 2 e 5 estão certos. Vamos para o de cima que eu pulei. Manchas mongólicas consistem em lesões pigmentadas azul acinzentadas, certo? Certo. Geralmente com localização lombo-sacral, que quando presente requerem a realização de exames complementares para exclusão de espinha bífida oculta. Não precisa disso. Então, só estava certo o 2 e o 5. A gente ia acabar agora, mas vocês vão me dar mais um minutinho. Não fiquem preocupados que a aula durou um pouquinho mais, porque nas 3 aulas de hoje, a última aula é mais curta. Então, a gente vai fechar na hora certa. Me mandaram essa questão do curso para R3. O pessoal me mandou essa questão, fizeram uma prova agora. Fresquinhas, pão quentinho, está quentinha a questão, mas eu trouxe para a gente fazer uma sessão déjà vu. Um detalhe que a gente viu numa última aula e que eu não enfatizei aqui porque está na letra pequena, não achei relevante, mas caiu numa prova, então vou mostrar para vocês. Uma mãe relatou ao médico que sua filha de 3 anos de idade foi acompanhada de forma adequada por uma equipe médica desde o pré-natal até o parto. No nascimento, ainda no hospital, após teste de triagem, foram realizados exames que confirmaram o diagnóstico de cardiopatia congênita. Com relação ao caso clínico apresentado acima e as orientações da SBP, julgue o item a seguir. É para dizer se está certo ou errado. Teste do coraçãozinho. A avaliação da oximetria de pulso é indicada por fornecer resultados válidos para todos os recém-nascidos, independente da idade gestacional. Teste do coraçãozinho, a idade gestacional conta alguma coisa? Pior que está na letra pequena, hein? Independente da idade gestacional, errado. Conta sim. Está lá na letra pequena, ó. No teste, está lá no site da SBP, crianças aparentemente saudáveis com idade gestacional maior que 34 semanas. Então, o teste da oximetria, ele é sensível acima de 34 semanas de idade gestacional. Então, vou voltar para a questão. Quando ele fala que o teste do coraçãozinho pode ser feito em qualquer idade gestacional, ele está errado.
que é só a partir de 34 semanas. Está lá na letra pequena do contrato, é que eu não disse para vocês. E para a gente finalizar de fato, né, já está aqui nas dúvidas, não me corta não. Uma dúvida que mandaram, e aí a gente pode esclarecer aqui para muita gente. A gente falou de vários testes, mas a gente não falou do teste da linguinha. Por que eu não falei? Foi deliberado, eu conheço o teste da linguinha. Ele foi aprovado por lei, é obrigatório, desde o ano passado. Quem idealizou o teste da linguinha foram os fonoaudiólogos. Um trabalho com 10 crianças. 10 crianças. Numa população em que nascem, isso aqui no Brasil, uma população em que nascem 3 milhões de crianças por ano, uma amostra não tão significativa. O que é o teste da linguinha? É saber se a criança tem a língua presa. Isso o pediatra consegue ver no exame físico. A anquiloglossia, quando a língua nem sai da boca de forma nenhuma. Mas não, é um teste que, de acordo com a lei, tem que ser feito pela fonoaudióloga. E detalhe, por que eu não trouxe isso aqui para vocês? Porque apesar de ser lei, a Sociedade Brasileira de Pediatria publicou, assim que foi considerado como lei, obrigatório fazer o exame, etc., a Sociedade de Pediatria se posicionou contra e justificou, dizendo que era um trabalho com poucas crianças e que na literatura internacional isso não mostra vantagem. Cortar o freio da língua é questionável e não é na fase neonatal que isso deve ser feito, isso tem que ser avaliado ao longo do tempo, sem dúvida com a ajuda da fono, mas tornar esse exame obrigatório na fase neonatal, a Sociedade de Pediatria não concorda. Adivinha do lado de quem que eu estou? Então, não trouxe isso aqui para vocês, o teste da linguinha. Foi por isso. Tá bom? 10 minutinhos e a gente volta.